item, segunda parte do período da tarde. O próximo processo é o item 25, Pinheiro. O fone 25 é JC, Drummond, ITR. Eu inicio aquela introdução que eu sempre coloco, que se trata de processo repetitivo, que a citação das folhas dizem respeito ao paradigma que eu analiso. É uma notificação de lançamento julgada pela DRJ de Brasília, que considerou improcedente a impugnação. TR do exercício 2009, objeto imóvel Sobradinho. Lançamento é cientificado em 11 de 10 de 2002. A descrição dos fatos da notificação consta que o contribuinte não comprovou o valor da terra nua declarado. O contribuinte apresenta impugnação atacando o valor da terra nua apenas. E ele carreia aos autos laudo técnico. Apesar de a impugnação versar exclusivamente sobre o valor da terra nua, o acórdão de impugnação sustenta não ser cabível revisão de ofício das áreas ambientais a partir da tabela de distribuição da área do imóvel constante do laudo técnico. Pela não apresentação de ADA, não tendo sido comprovada a hipótese erro de fato na DITR. Em relação ao valor da terra nua, o voto condutor conclui pela não apresentação de laudo grau 2, que eu transcrevo aqui, que é dito pela DRJ. Intimado do acórdão, o contribuinte volta a questionar o valor da terra nua. O lançamento não teria observado o artigo 14, diz que o prazo de 20 dias para a comprovação não foi suficiente para elaborar o laudo técnico, o lançamento não pode prevalecer em razão de habitamento, não retratar a realidade, não tendo observado o artigo 14, gerando confisco. Postula revisão e anulação do lançamento com base no laudo, é o relatório. Admissibilidade, presença de pressupostos, somo conhecimento, valor da terra nua. Ao elaborar sua declaração, o contribuinte tem de autoavaliar o valor, em 1º de janeiro, podendo a autoridade, mediante procedimento de fiscalização, solicitar a comprovação mediante laudo de grau de precisão 2, aqui o argumento que eu sempre coloco. No caso concreto, a fiscalização observou o regramento em tela, ao intimar o contribuinte a comprovar o valor da terra nua declarado, conforme a flora do termo de intimação fiscal. O próprio recorrente acusa o recebimento desse termo de intimação, mas sustenta que a observância do artigo 14 da 9.393 de 96, em razão de o prazo de 20 dias ter sido insuficiente para a elaboração de laudo. O argumento não prospera, pois a declaração já deveria ter sido apresentada com lastro em documentação, a ser mantida em boa guarda e prontamente apresentada perante a fiscalização. Lei CTN 195, parágrafo único, decreto 4.382 de 2002, artigo 40. Segundo o recorrente, o lançamento não retrataria a realidade aferida no artigo 14. Da 93 gera confisco. O argumento não prospera, pois o arbitramento observou o artigo 14, parágrafo 1º, ao adotar o menor valor de BTN por hectare e por aptidão agrícola informado pela Secretaria Estadual de Agricultura de Minas para o exercício objeto do lançamento, eu cito folhas. Observada a norma legal, não há que se falar em confisco, sendo o presente colegiado incompetente para declarar inconstitucionalidade de lei sob fundamento de ofensa ao princípio constitucional do não confisco. O laudo técnico de uso e ocupação do imóvel Sobradinho, folhas tais, não veicula qualquer avaliação do valor da terra nua do imóvel. Logo, não se presta a aprovar incorreção do lançamento, empreendido por não comprovação do valor da terra nua. Exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso voluntário. Então, tá olhando ali? Eu só não entendi aqui, doutor Pedro, inicialmente eu tinha, assim, pelo que a DRJ tinha falado,
que ele tinha apresentado um laudo e que esse não era suficiente. Não tinha um grau 2 de fundamentação. É pior, ele nem traz valor nenhum. Pois Ele é. não tem grau 2, ele não tem grau nenhum. Pois é, aí aqui no seu voto diz que não Veja os laudos, eu cito as folhas. Ó, é o mesmo laudo que está na folha 7589 e folha 129 e 142. Analise os laudos. Não, eu acredito que não é necessário, é só porque aqui, a leitura inicial dava a entender isso, né? Pela não apresentação de laudo grau 2. Então, teria sido apresentado um laudo, mas não com essa fundamentação, né? De fato, grau 2 não é. Na verdade... essa afirmação, ela pode ser incompleta, mas de forma alguma ela é falsa. Sim, mas não é unívoca, né? Não é unívoca. Não é unívoca. Isso, deveria ter dito que não tem um laudo de avaliação. Aí fica compatível aqui com a sua percepção. Era só esse ponto que eu fiquei aqui no primeiro momento em dúvida. Né? No mais, da minha parte, eu acompanho. Matheus. Acompanho, presidente. Raide. Acompanho. André. Acompanho. Então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. O item 26 é repetitivo. 27. O 27 também é processo meu. Eu estou encaminhando por diligência. Ele também é repetitivo, coloco aqui no parágrafo inicial, dizendo que todas as referências à folha se referem ao processo paradigma, a Fazenda Campo Grande ou Várzea Bonita, ITR, do exercício 2007, lançamento cientificado em 21/12/2011, a DRJ Brasília julgou procedente empate à impugnação. Inicialmente ela envolvia o valor da terra nua declarada. Na impugnação, eles alegaram tempestividade, ilegitimidade passiva, área de preservação permanente, reserva legal, área de pastagem, valor da terra nua, ausência de tabela CIP, estudialização do laudo. Eu transcrevo a ementa do acórdão. Intimado o contribuinte... E eu também coloco aqui em destaque o trecho do voto que trata da parte acolhida pela DRJ. No recurso, o contribuinte alega tempestividade, ausência da tabela CIPET, subavaliação do arbitramento, vai desenvolver detalhadamente essa questão da ilegitimidade passiva, de que o autuado consta dos cadastros do ITR, mas provou o erro na declaração, por somente ter tido a posse do imóvel entre junho de 2008 e outubro de 2009, quando o vendeu. Logo, ao tempo do fato gerador, não era proprietário e nem possuidor do imóvel, sendo que este sempre foi objeto de disputa entre tronceiros e proprietário. A venda se deu por instrumento particular de cessão de direitos de posse. A proprietária Rima Florestal S.A. e São Joaquim Florestal Limitada efetuaram a cisão em São Joaquim, figurando como cessionária do imóvel em questão, e a partir de então tomou posse de todo o imóvel, conforme ata notarial e fotografia. O contribuinte lá foi com o tabelião, no período posterior ao lançamento, e eles fizeram essa ata notarial. A declaração não modifica quem a lei define como contribuinte do ITR, e o erro na declaração pode ser corrigido. Vai citar o CTN, a interpretação do 130 CTN também não justifica a autuação, pois foi proprietário e mesmo possuidor ou foi só por um dado período. Impossibilidade de cobrança em duplicidade. Ele fala também que, conforme certidão do cartório de registro de imóveis, atualizada, a fazenda pertence à Rima São Joaquim Florestal. Sendo o NIRF final -5, o mesmo imóvel também foi objeto de autuação referente ao ITR, agora com o NIRF
Traço 5, cujo contribuinte autuado foi a São Joaquim. Certidão em anexo. Logo, tanto a autuada como o proprietário enviaram declaração nos anos de 2007 e 2008, sendo a única diferença o número do NIF. Um é traço 4 e outro é traço 5. Razão do sistema não acusar duplicidade, sendo que a proprietária continua declarando e recolhendo conforme certidão. Área de preservação permanente e reserva legal. A DRJ considerou que o laudo revela tais áreas, mas faltaria ato declaratório. Essas exigências, contudo, não encontram amparo no artigo 10, para a qual basta a própria declaração do TR jurisprudência. Vai tratar de área de pastagem, sobre a decisão recorrida, que sustenta que a área deve ser considerada índice de rendimento mínimo. Aí ele vai desenvolvendo os argumentos dele. Valor da terra nua. O laudo aplicou o deságio de 35% em razão de um imóvel se encontrar em litígio. Contudo, é sabido que qualquer imóvel rural submetido à disputa de terras tem seu valor venal consideravelmente desvalorizado. Se o engenheiro é profissional habilitado, não há que se falar em subjetividade. De qualquer forma, o perito apresenta maiores esclarecimentos. Sobre a admissibilidade, eu entendo que estão presentes, tomo conhecimento, cito aí as datas, tá, da intimação e da interposição. Conversão do julgamento em diligência. O recorrente alega ser parte ilegítima, por somente ter tido a posse do imóvel entre junho de 2008 e outubro de 2009, quando vendeu o direito de posse do imóvel. Assim argumenta que, ao tempo do fato gerador, não seria proprietário ou possuidor, sendo responsável tributário em relação ao ITR, a proprietária Rima e São Joaquim, por cisão. Tendo estas tomado posse de todo o imóvel, como revelaria a ata notarial. A ata em questão revela a situação do imóvel na data em que o tabelião e o recorrente se deslocaram até a fazenda, ou seja, em 2013. Consta dos autos contrato particular de cessão de direitos possessórios celebrado em 27 de 5 de 2008, com Salvador Saraiva, tendo o recorrente e Paulo Alcântara recebido os direitos de posse do imóvel e os direitos dela decorrentes no ato da assinatura do instrumento. Além disso, a petição inicial de ação de usucapião extraordinária ajuizada pelo recorrente e por Paulo Alcântara, contra a proprietária Rima, em que se caracterizam como possuidores do imóvel com lastro em contrato particular de cessão de direitos possessórios de Salvador Saraiva. Posse esta mansa e pacífica, ininterrupta, vintenária, constam também andamento processual, despacho e edital de citação pertinentes à ação. Então, nas folhas tais. Nova consulta ao andamento processual revela que a ação foi arquivada por desistência. E, ao que parece, foi o próprio, até o final, o recorrente aqui foi parte nessa ação. E ela é lá com trânsito em julgado em 2014. Coloquei aqui a transcrição do andamento. Portanto, é incontroverso nos autos que o recorrente possuiu o imóvel com ônibus domini, tanto que ajuizou a ação de usucapião e apresentou declaração de ITR para o exercício 2007. Por não constar prova de quitação do ITR no contrato particular de cessão de direitos possessórios firmados em 27 de maio de 2008, a fiscalização considerou o recorrente como subrogado e, portanto, sujeito passivo do lançamento. Com o recurso voluntário, foi carreado aos autos um segundo contrato particular de cessão de direitos de posse de imóvel rural, a revelar transmissão em 20 de 10 de 2009 da posse do imóvel e dos direitos dela decorrentes, inclusive da ação de usucapião para Anderson Caixeta. Esse segundo contrato particular de cessão de direitos de posse do imóvel rural só foram trazidos aos autos com as razões recursais. A DRJ não apreciou esse segundo contrato. Aparentemente, teria havido nova subrogação. Contudo, o conjunto probatório não me parece inequívoco em tal sentido. A cláusula segunda consta, na cláusula segunda consta a declaração dos cedentes, recorrente S/MR, de os impostos e taxas estarem quites, e o recorrente apresentou declaração do ITR alguns meses da data desse segundo contrato, de folhas 215. Na cláusula sexta desse segundo contrato, né, que ele teria passado... E congelou. Pinheiro? Pinheiro? Funcionário, se
Pinheiro? Pois não? Deu uma congelada em você aí. Tá. Na cláusula Então, 3, pode continuar. Eu acho melhor você resumir por que você quer diligência e a gente... Sim. Em resumo, é o seguinte. Ele, durante o... Tá ruim. Tá ruim. Pinheiro? Caiu. Caiu geral. Vamos dar um tempinho para ver se ele volta. Eu tenho que chutar ele. Expulsar ele da sala. Vou expulsar. Aí ele... Acho que ele voltou, não? Pinheiro? Eu estou vendo a todos. Eu vejo a Você todos. estava congelado e a gente perde seu áudio. Tá. Eu nunca vou Mas poder então, deixar. resumindo, durante a fiscalização, ok? Estão ouvindo? Sim. Tá. Durante a fiscalização, o contribuinte ele se comportou como se fosse possuidor do imóvel, ou então como pelo menos se respondesse pelo tributo eventualmente devido para o exercício objeto do procedimento fiscal. Eu até transcrevo no meu voto aqui os dizeres dele. Daí, nesse contexto, quais são as dúvidas que eu tenho? Sobre a possibilidade de um eventual distrato de o contrato ter sido integrado por anexo a veicular a prova da declaração de quitação do imposto, firmado pelos cedentes. E tem mais um detalhe, aquela questão de que parece que tanto o proprietário quanto o possuidor teriam feito declaração e estaria sendo cobrado de ambos o ITR. Eu também coloco um parágrafo aqui no meu voto desenvolvendo esse ponto. Tá? Então, por isso eu considero cabível a conversão do lançamento em diligência para que a Receita diligencie junto ao cessionário Pinheiro. Eu vou excluir ele da sala e ele entra de novo. para o esclarecimento do Ele entrou. instrumento particular de... Quando eu estou no Pra limiar mim, de te tá expulsar, quando eu estou no limiar de te expulsar, você volta. Só se eu sair e voltar. Vou sair e voltar. Não, mas encerra, não, vai. Tá, então eu estava lendo aqui os quesitos que eu quero, instrumento particular de cessão, está tudo em detalhes. E, além disso, uma segunda providência, agora direcionado para a Receita, para esclarecer se aqueles dois NIFs, se eles são pertinentes ao mesmo imóvel rural ou não. Sendo pertinentes, demonstrar. E se há crédito tributário constituído espontaneamente ou de ofício pelo proprietário em face do imóvel rural objeto do presente lançamento, havendo precisar se a coincidência em relação ao imóvel total ou parcial, a demonstrar a área coincidente e evidenciar o respectivo crédito e a situação do mesmo. E é isso. Bom. Clébencio. Eu acompanho para a conversão em diligência. Acompanhe. Acompanho. Acompanhe. Eu também, então, por unanimidade de votos, converter julgamento de diligência, temos o voto relator. Item 29, Andréia. 29. ITR, exercício de 2006, glosa de APP, alterou o grau de utilização, modificou o VTN, com base nos valores constantes no sítio. No recurso voluntário, o contribuinte alega aduz que apresentou laudo técnico com as características ambientais do imóvel, reforçado por georreferenciamento, planta, memórias descritivas e certificado do INCRA. Afirma que a conclusão que se extrai do laudo é que o relevo é totalmente inadequado para qualquer tipo de aproveitamento ou uso econômico e a área é coberta por mata nativa intocável por força de lei. Alega que o valor arbitrado do PTN é completamente incompatível com as condições específicas do imóvel. Ressalta que o imóvel tem a totalidade de sua área classificada como de preservação permanente, retirando o direito a toda e qualquer condição de aproveitamento econômico e, por conseguinte, comprometendo seu valor comercial. Então,
De acordo com a DRJ, passando aqui para o voto, né? O argumento principal do sujeito passivo é o fato de que o imóvel estaria coberto por floresta nativa da Mata Atlântica, que por si só não permite conceder isenção, mesmo porque esse tipo de floresta passou a ser isenta apenas a partir do exercício de 2007. Com relação à APP, o laudo não foi eficazmente elaborado, não demonstrou a existência dessa área de acordo com a caracterização legal. Além disso, não se comprovou o direito à isenção, pois o ADA apresentado foi transmitido ao IBAMA somente em 2010, intempestivo. Portanto, para os exercícios, fora dos exercícios em pauta. Isso aqui foi o que disse a DRJ. A decisão de PIS ainda assevera que o laudo enviado apenas menciona o relevo ondulado, sem demonstrar a dimensão e caracterização do imóvel, e reproduz o conceito e definição do que seria APP de acordo com o Código Florestal. O recorrente aduz que o laudo traz as características ambientais reforçadas pelo georreferenciamento do imóvel, cuja planta foi adunada aos autos, além dos memoriais descritivos e certificado pelo INCRA. Afirma que a conclusão a que se extrai é que o relevo é totalmente inadequado para qualquer uso de aproveitamento ou uso econômico e a área é coberta por mata nativa intocável por força de lei. Com relação ao ADA, não cabe a exigência do protocolo para fins de fruição da isenção do ITR das áreas de preservação permanente, bastante que o contribuinte consiga demonstrar através de provas inequívocas a existência dessas áreas. Área de preservação permanente, com relação à comprovação da área. Antes de adentrarmos na análise da matéria, cabe fazer uma breve explanação sobre a área de preservação permanente, APP, área de proteção ambiental, área de declarado interesse ecológico e Mata Atlântica, floresta nativa. Com relação à APP, existem dois tipos: áreas que, em virtude da hidrografia, da topografia ou do tipo de acidentes geográficos específicos, cobertas ou não por vegetação nativa, são definidas por lei como tal, artigo 2º do Código Florestal. Para a comprovação desse tipo de preservação permanente, basta a apresentação de laudo técnico elaborado por profissional habilitado, detalhando as dimensões e locais listados no referido artigo de lei. Áreas que, pela destinação, são assim declaradas por ato do poder público, artigo 3º do Código Florestal. Para a comprovação dessa área de APP, necessário se faz a existência de ato do poder público que assim a declare. Referidas áreas gozam de isenção do ITR na forma da linha A do inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 10 da Lei 9393/96, uma vez que imprestáveis para exploração. A regência legal da APP consta do Código Florestal. As áreas de proteção ambiental, APA, que não se confundem com a APP, são áreas de interesse ecológico, assim declaradas mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, para a proteção dos ecossistemas e ampliação de restrições de uso, tem um certo grau de possibilidade de ocupação humana e de utilização dos recursos naturais. É uma área tributável que pode gozar de isenção do ITR quando, em caráter específico, existem comprovadas restrições à exploração da forma das alíneas B e C do inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 10 da Lei 9393/96. Dessa forma, o fato de o imóvel estar localizado em uma APA, por si só, não torna automaticamente isento de ITR. A regência legal das APAs consta da Lei 9.985 de 2000. A Mata Atlântica é um bioma que se trata de área de interesse ambiental que veio a ser beneficiada com a isenção do ITR quando considerada como vegetação primária e secundária em estágio médio ou avançado de regeneração florestal nativa, a partir do ano de 2007, com o advento da Lei 11.428/96, na forma estabelecida na linha E do inciso 2, parágrafo 1º do artigo 10 da Lei 9.393/96, uma vez que a legislação ambiental restringe a sua exploração. A Mata Atlântica, por si só, não se confunde com a APP ou com a APA na essência da definição própria. No regime anterior, a Lei 11.428/2006, como no presente caso, a Mata Atlântica pode gozar da isenção, desde que caracterizada a vegetação primária e secundária em estágio médio
avançado de regeneração, que ateste ser a área imprestável para qualquer exploração rural, aplicando-se ou a linha B ou a linha C do inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 10 da Lei 9.393. Portanto, as APPs, desde que as áreas sejam efetivamente comprovadas, gozam da isenção do ITR. Entretanto, não gozam da isenção do ITR as áreas declaradas em caráter geral, por região ou nacional, como os situados em APA, mas sim apenas as declaradas em caráter específico para determinadas áreas da propriedade particular. As áreas contidas dentro dos limites da Mata Atlântica, ou de APA, não podem ser, de maneira geral e automática, consideradas de interesse ecológico para efeito de exclusão do ITR, com efeito nos termos da Lei 9.985, de 2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza, parques nacionais que constituem unidade de proteção integral, em razão das restrições de uso das terras localizadas dentro dos seus limites. Eu cito aqui o artigo. Para o maior entendimento do significado quanto à natureza da intervenção da propriedade da criação do Parque Nacional, transcrevemos o disposto no parágrafo 1º e no caput do artigo 11 da Lei 9.985, que eu cito também. Desta feita, a Mata Atlântica pode gozar da isenção do ITR, desde que comprovada vegetação primária e secundária em estágio médio ou avançado de regeneração, sendo atestado ser a área imprestável para qualquer exploração rural. Diante dos esclarecimentos acima delineados, verifica-se que, durante o procedimento de fiscalização, foi solicitado ao contribuinte que apresentasse laudo técnico acompanhado de anotação de responsabilidade técnica, com identificação da área isenta nele existente, além de cópia doada apresentado ao IBAMA, tendo sido glosada a área assim declaradas, por falta de comprovação. Dessa forma, apesar de ser desnecessária a apresentação do ato declaratório ambiental, a existência da APP deve ser comprovada com a apresentação de laudo técnico emitido por engenheiro agrônomo ou florestal que apresente uma clara indicação do local de área do imóvel, que se enquadra nessa definição, e mencione especificamente em que artigo da Lei 9.471, com as alterações pertinentes, estão localizadas. O contribuinte traz aos autos uma certidão do cartório de registro de imóveis, em que certifica as dimensões do imóvel, com a descrição do revestimento e características da terra, cita as folhas, laudo técnico ambiental, emitido por engenheiro agrônomo, com a caracterização ambiental, análise do relevo, curso d'água e vegetação nativa existente no imóvel, laudo agrônomo com estudo da capacidade do uso do solo, emitido também as folhas, eu cito, ADA de 2010, que indica o total das áreas sobrepostas de 605 hectares. O laudo apresentado, as folhas 76/106, indica os limites e confrontações do imóvel com a precisa localização, as coordenadas, e esclarece que, através de vistoria, levantamento e estudos com base em planta do imóvel, planta cartográfica e fundação da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, imagens de satélite e o manual para levantamento unitário do meio físico e classificação de terras do sistema de capacidade de uso, foi enquadrado a capacidade de uso nas classes 7, 605 hectares, 100%, e subclasses 7E, 7S e 7C, que indicam terras com severas limitações. Quanto à aptidão agrícola, ao uso do solo, assevera que os principais fatores limitantes são o relevo, baixa fertilidade natural, pH ácido, teores relativamente baixos de fósforo, baixa CTC e restrições ambientais. Destaca o relevo fortemente ondulado, com deficiência de fertilidade e disponibilidade de água, alta suscetibilidade à erosão, impedimento à mecanização e restrições pela legislação ambiental, área de preservação permanente, o que enquadra na área de agricultura inapta, com nota agrônoma 30. No uso da terra, ao fazer a distribuição das áreas por hectare, indica a área de APP e Mata Atlântica, 605 hectares, esclarece ainda o laudo acerca das características ambientais
e que a propriedade encontra-se totalmente restrita por áreas de preservação permanente, APP. Dessa forma, em face do laudo apresentado, conforme acima descrito, com todo o estudo do imóvel comprovado pelo laudo técnico, verge no sentido de ser a área de 500, que foi a área declarada, certo? 500 hectares declarada pelo contribuinte, efetivamente de APP. Esse outro parágrafo aqui está errado. O VTN. Segundo a fiscalização, após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou, por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14653, o valor da terra nua declarado. Assim, o valor da terra nua foi arbitrado, tendo como base as informações no CIT. A utilização da tabela para verificação do valor tem amparo no artigo 14 da Lei 9.393. Passando aqui mais para adiante, como se destaca na tela de consulta do CIPT disposta à folha 17, o arbitramento foi realizado com base no valor do VTN médio por aptidão agrícola. Entretanto, conforme visto no laudo de avaliação, as características do solo do imóvel rural em debate são muito específicas. Para contrapor ao arbitramento fiscal, o contribuinte aduna aos autos certidão de folha 114, emitido pela Prefeitura Municipal de Tapiraí, que certifica que o imóvel recebeu para o exercício 2010 o valor venal de R$ 90.750, por força da lei municipal que ele cita, que trata do valor por hectare dos imóveis rurais distribuídos em zonas, também anexa aos autos a lei municipal 1.302 de 2000, que dispõe sobre a fixação da zona e o valor venal dos imóveis rurais para fins de lançamento de ITBI, no caso é ITBI. Traz ainda aos autos laudo técnico de capacidade de uso do solo e aptidão agrícola e laudo para determinação do valor real do imóvel rural, que eu cito as folhas e anexos, bem como laudo de folhas que eu cito, que traz toda a caracterização do imóvel e esclarece que a Fazenda Nova Califórnia encontra circundante a inúmeras unidades de conservação que representam a abundante diversidade florística, faunística e que o imóvel encontra-se inserido na zona de amortecimento do Parque Nacional da Serra da Bocaina. O laudo de avaliação elaborado por engenheiro agrônomo indica que, na avaliação realizada para a determinação do valor da terra nua, foi empregado o método comparativo direto de valores do mercado, recomendado pela norma NBR 14653, e o nível de pressão obtido foi pressão normal. Aduz que, de acordo com a pesquisa e estudos, procurou-se a composição de uma amostra representativa de dados de mercado de imóveis com características semelhantes à do avaliado, usando toda a evidência possível. Foi efetuado levantamento de preços junto ao Instituto de Economia Agrícola, IEA, e foram coletados um total de 17 municípios, distribuídos em toda a regional de registro de São Paulo. O Instituto de Economia Agrícola configurou um braço econômico da Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, da Secretaria de Agricultura e de Abastecimento do Estado de São Paulo, sendo a primeira instituição a sistematizar os estudos sobre a economia agrícola do Brasil. Segundo o IEA, que eu cito aqui a fonte, as amostras são feitas tendo como referência os negócios realizados com terras agrícolas nos municípios paulistas. Para cada município são levantadas informações de 3 fontes, de informações distintas do setor público, através da Casa da Agricultura Municipal, do setor produtivo, com dados são levantados junto à cooperativa ou associação de produtores rurais, com participação significativa do município em questão e do setor imobiliário, com dados levantados junto ao corretor de imóveis ou empresa imobiliária certificada. As informações pesquisadas contemplam os valores de preços praticados no mercado de terra agrícola de cada município, sendo das 6 classes de aptidão agrícola. Após o levantamento dos dados, esses passam por análise, depuração e correção, levando-se em consideração a série histórica do levantamento, que contém informações de mercado de terras paulistas desde o início da década. Dessa forma, após a especificação da área do imóvel, das características do solo, do clima, relevo, vegetação,
O VTN encontrado foi de 619,83 por hectare, que corresponde a 374.997,15. Dessa forma, deve prevalecer o VTN, comprovado através do laudo técnico, no valor de 374.997,15. E a minha conclusão, pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe parcial provimento para restabelecer a área de 500 hectares de APP e acatar o VTN de 374.997,15, indicado no laudo de avaliação. É isto. O laudo é o mesmo que ele apresentou para a DRJ, né? Não teve outro, não. Pelo que eu lembro, eu acho que ele apresentou o mesmo laudo. Exatamente, depois. Tem um laudo no começo, né, na folha 78, e depois eu acho que tem outro, mas é o mesmo laudo, salvo engano, porque eu não estou lembrada, exato. Você olhou as páginas, Andréia, que eu falei? Eu acho que eu estava com o microfone desligado. Só se eu tiver com um processo aberto errado, mas na hora que você cita as páginas, aí eu fui procurar o laudo, página 560, 577. Não tem. Não tem essas páginas no processo, não. Onde é que eu citei essas páginas? De trás para frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oitavo parágrafo. Antes, né, de trás para frente. Laudo, capacidade de uso solar, que você fala, traz ainda aos autos. Isso aqui eu acho que está... Essas folhas aí estão meio malucas. Eu não achei, não. Aliás, eu fui pegar para achar o laudo. O laudo está na folha, começa na folha 76. Veio essa numeração aí. Não, essa aqui tá... Deve ter sido do outro processo. Alguma pergunta? Eu fiquei na dúvida em relação a essa área de APP de 500 hectares. Qual seria a base probatória para ela? Porque eu também tive essa dificuldade, né, de identificar essas páginas. Não, Matheus, essas páginas, as páginas referentes ao laudo, certo? São essas que começam na folha 76, que eu cito. Setenta e quatro, 75. Só confirmar. Porque aqui fala que encontra-se inserido na zona de amortecimento do Parque Nacional. Mas a zona de amortecimento, ela não faz parte da unidade de conservação integral, que é o Parque Nacional. Então, não bastaria ser uma zona de amortecimento para que seja considerado como uma APP. Não, realmente não basta, não. Aí eu fiquei na dúvida em relação aos outros documentos, né?
Porque aqui no seu voto tá grifado, me parece que me deu a sensação de que o entendimento, ele estaria ancorado nessa afirmativa aqui. Mas eu não achei esses 500 hectares, pelo menos olhando aqui o processo nos outros documentos. Os 500 hectares é o que ele declarou, certo? Sim. É o que ele declarou. O laudo fala de 605 hectares. Ah, certo. E essas folhas ali que eu coloquei, eu vou tirar. Essas outras folhas 500 e tanto, e tudo está errado. Mas qual desses 605 seria tudo APP? Pelo que eu Ele entendi. coloca, no laudo ele fala como APP e Mata Atlântica. No laudo. Tem um ADA que ele apresentou em 2010, está na folha 112 também, que fala desses 605, mas é área sobreposta, né? Tudo. Certo. Ele não juntou nada, nenhum elemento de Cadê os imóveis pesquisados? Por que ele chegou à conclusão que o VTN é esse? Ele fez essa pesquisa por esse instituto, né? Ele não juntou nenhum documento. Não tem nada aí, no laudo não tem nada anexado. Mas tem as citações, não tem? Não, eu achei o laudo muito fraco, para ser honesta. Nem as fórmulas estatísticas estão aqui. Planilha, como é que ele chegou no valor. Não fala nada. Ele só fala assim, Instituto de Economia Agrícola, e cita lá o valor maior, valor médio, e daí, número de informantes 5, número de municípios 17. Eu nem sei se isso aqui é para o município do contribuinte. Muito fraco isso daqui. Não, um dos piores que eu já vi. Não tem nada. Tanto é que na acorda da RJ, a própria DRJ fala isso também. Olha lá, ele afirma que a avaliação foi assim, assim, assado, mas não prova nada. Nenhum comprovante de negociação, nada. Para mim não dá para aceitar esse laudo aí, não. Não teve um caso anterior onde se falava desse instituto, um instituto similar, chegou-se à conclusão de que a metodologia do instituto aprendia o grau de precisão? Mas tinha que no mínimo juntar, né? Não, mas teve algo parecido nesse sentido, não teve? Algum caso anterior? Foi um do Cleberson. Ele que vai saber responder. Uhum. Que até explicava como é que chegava. Acho que era o CIPT que continha o instituto que era pesquisado, né? Através do CIPT. Especificamente em relação a esse laudo, desse processo, esse laudo é um arbitramento. Eu utilizo valores de 17 municípios, faço lá um cálculo. Isso é arbitramento. Arbitramento para arbitramento. Eu fico com a da Receita. Fica com o CIPT. Naquele processo, reunião passada, utilizou esse instituto,
Estado de São Paulo, que naqueles casos o CIP estava sendo alimentado pelo Estado de São Paulo, a Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, com base dos dados do seu instituto vinculado, que é esse, né? Era o mesmo instituto. Então, os dados são baseados em coletas de informações, né? Uhum. Mas, assim, do jeito que está, nessa parte do VTN, página 84, por exemplo, no final, nós temos ali, então, uma tabela, 2006, junho de 2006. Nessa época se fazia a coleta do Instituto de Economia Agrícola, se fazia 2 vezes ao ano, né? Junho e novembro. Aí, temos ali campo, ó, ele pega campo, tem preço menor, preço maior, preço médio, informante e número de municípios, 17. Ele pegou uma determinada região. Ele fez um arbitramento. Não sei nem se ele disse que municípios são esses, né, doutor André? É isso que eu falei, não dá nem para saber de onde é isso daí. Naquele caso, daquele município da reunião passada, o Estado, então, tinha encaminhado para fim de CIPT valores colhidos pelo Instituto, mas para o município, para a região lá, né? Não sei se aqui seria o mesmo caso. Tem probabilidade. Aí tem um valor médio de 619. 619,83 por hectare. A partir dessa média, em 17 municípios. Então, seria na região, é um arbitramento. Não leva em conta características particulares do imóvel específico, né? Aí o valor da terra nua ele pega e multiplica por 605. 605 é a área total do imóvel, doutor André? Desculpa, eu já respondi. Sim. Ele fez isso. Aí depois ele calcula valor, diz que não tem benfeitorias, não tem culturas ou pastagem, é o valor da terra nua. Se for utilizado aqui o CIPT nesse processo, me parece que sim, né? Não tem razão para desmerecer. Arbitramento para arbitramento, eu fico com o CIPT. Eu também. A não ser que realmente mostre que o arbitramento seria muito melhor, né? Quanto que foi o CIPT aqui? Está com ele aberto aí? E, especificamente, aqui a DRJ salienta que não há nenhuma prova que esses dados realmente foram a fonte, eles não podem ser confirmados aqui que foram retirados lá do Instituto, né, de Economia. Eles estão jogados aqui, né? Mas foi um laudo feito por um profissional, né? Sim, mas todo laudo eu tenho fontes, aí eu tenho lá toda a minha matriz de dados. Aqui não tem a matriz. Como é que eu cheguei nessa média dos 17 municípios? Eu tenho que ter os dados dos 17 municípios. Eles estão aqui. Se eles tiverem os municípios, eu poderia confrontar. Ou, a não ser que, pelo que eu vi aqui, eu teria que ir lá na regional de registro. Ele fala aqui no laudo, né? Página 84. Eu teria que ir lá no site do Instituto, ano de 2006, na regional de registro, e fazer essa conferência. Ele pegou aqui, pelo que eu estou entendendo, ali a região de registro, né? Uma questão de avaliações de prova. Mas isso não é. Isso aqui, isso doutor, aí não é um não. laudo com um método comparativo direto de valores de mercado. Isso aqui não é.
Aí não é questão de avaliar, isso aí não é a prova a ser avaliada, isso aí não é laudo. Concordo. Aproveitando, é um laudo só aqui, né? Nós temos um laudo que, ao mesmo tempo, ele é técnico-ambiental e também de avaliação. Na parte técnico-ambiental, até eu percebi, teve o questionamento do Dr. Matheus. Se eu entendi bem, Dr. Matheus questionou se todos esses 605 realmente estariam dentro da área de preservação permanente, né? Seriam classificados como preservação permanente, né? Porque na classificação das terras, ele classificou como classe 7. E tem as subclasses, página 79 e seguintes. Mas não é pelo fato de estar nessa classe, subclasses, que serão áreas de preservação permanente, né? Elas serão áreas de um baixo nível de exploração comercial. Em alguns casos, sem exploração, mas não que se enquadram no conceito de área de preservação permanente. Aí, ele diz que 605 hectares, 100%, são áreas que o solo é classificado na classe 7, e sua subclasse. Aí, mais à frente, na página 82, ele diz que isso seriam área de preservação permanente e Mata Atlântica. Um pouco mais à frente, 83, fala que a propriedade está recoberta por vegetação nativa. E depois diz um conceito de que a propriedade se encontra totalmente restrita por áreas de preservação permanente. Eu, sinceramente, aqui fiquei na dúvida se ele realmente classifica tudo. O laudo é suficiente para uma convicção que tudo é preservação permanente. Ou que não é, que seriam 500, conforme foi declarado. Por que não 400? Isso que eu ia falar. Por que não dá para saber a área certa. Quando ele fala que é tudo a mesma coisa, depois ele mesmo entra em contradição. Porque aí esses 600, temos que... seria uma outra classificação, né? Seria como... mata nativa, essa nativa... Ele é um laudo assim, mas ele deixa certas dúvidas, sabe, doutor André? Ele deixa certas dúvidas, o laudo ambiental, né? Ele deixa certas dúvidas aqui de uma fixação, da determinação, da delimitação da área, do que é preservação permanente, o que é floresta nativa, o que não se sobrepõe, né? Realmente ele deixa alguma dúvida aqui para mim. Você está à vontade, você pode votar? Andréia, o que você ia falar? Pode falar. Na descrição, ele indica como se fosse, né, preservação permanente. Como se fosse a área inteira do terreno de preservação permanente. Não separa a floresta nativa. Seria tudo pertencente à Mata Atlântica e dentro dessa área teria preservação permanente. Mas aí, voltando ao que o doutor Matheus disse que teria uma... Eu não sei qual que é a página do laudo que fala que seria uma área... Como é que é o nome que você utilizou, doutor Matheus? Esqueci agora. Não estaria exatamente na área de preservação, estaria... É a página 82 do laudo. Como é que é o nome que você utilizou mesmo? Fugiu agora. Zona de amortecimento. Amortecimento, né? Me parece aqui, doutor Clebson, que para ele identificar essa área como de preservação permanente e Mata Atlântica, ele faz essa afirmação com base, me pareceu aqui, com relevo, né, que a fazenda se encontraria 400 a 900 metros de altitude, relevo fortemente ondulado
com declividade acima de 40%, caracterizada pela Serra de Itapiraí, que compõe a cadeia de montanhas que forma a Serra do Mar no litoral paulista. Está na folha 82. Mas então tudo seria APP? Me pareceu 45, assim. né? Tem inclinação 45 graus, né? Parece que é APP. Isso, ele cita 40%, com a declividade acima Aonde de que está o 40%. amortecimento aqui, doutor Matheus? Amortecimento, eu peguei no voto. Ah, está no voto, não está no Tá laudo. no voto, no laudo eu não identifiquei ainda. Encostas ou partes com declividade superior a 45 graus. São áreas de preservação permanente. Eu Assim, não achei nos autos, só um minutinho, desculpa, doutor Cleves, a palavra amortecimento. Eu não sei se essa afirmação, doutor André, seria de algum outro caso. Porque Isso aqui, o que eu estou vendo que as folhas estão erradas, esse parágrafo aqui, ele está equivocado. Porque aqui eu não achei a questão do amortecimento. Né? Então, Porque todo o restante está direito, mas esse parágrafo aqui não. Então, esse parágrafo você vai retirar, né? mas, então, presidente, respondendo a sua pergunta, se eu estou à vontade, em relação ao VTN eu estou, né? Eu só realmente não sei aqui, eu aceito aqui, talvez... Eu não sei o que aceitar. Não dá para... Mais algum fundamento aqui em relação ao APP. Não, APP. Pois é. Não, APP mesmo que eu estou falando. Essa parte porque o laudo ele deixa certa dúvida, mas, por outro, me parece realmente, né, que o terreno, ele é um terreno que tem características de área de interesse ambiental, né? O problema é a delimitação dessa área. Todo o terreno? Foi o que foi dito aqui, né? Pois é. Para mim, está muito esquisito isso. No mínimo, ele tinha que particionar. Mesmo que todas as áreas fossem isentas, tinha que falar o que é direitinho. APP, que é para... Conforme foi também dito para a DRJ, se eu não estou enganado, a DRJ disse, mas essas características do laudo, elas são estranhas quando a declaração original indicou uma área de produtos vegetais e uma área de descanso que seriam utilizados para atividade rural. Se eu não me engano, a DRJ disse isso também. 70 hectares foram declarados como área de produtos vegetais e área em descanso. Depois vem laudo e fala que a área inteira é de Mata Atlântica. Embora a preservação permanente, que nem a doutora Andréa ressaltou, foi informado o valor de 500 hectares. E ainda sobram 25 para benfeitorias. Mas, então, esse fato tem produtos vegetais, então tem uma exploração. É possível a exploração, né? Pelo que eu entendi do recurso dele, que ele trabalha com a prova dos autos, é que ele fala que o relevo seria totalmente inadequado para qualquer tipo de aproveitamento ou uso econômico, além de que a área seria coberta por mata nativa. Então aí entra em conflito com a declaração original, né? A fiscalização manteve esses 70 hectares declarados como utilizados para atividade rural, né? A área aproveitável seria apenas
Não, manteve os 70, né? Manteve os 70, ou seja, e mais as benfeitorias. Olha o que a DRJ fala. Para comprovar esse tipo de preservação permanente, basta a apresentação de laudo técnico eficazmente elaborado, profissional habilitado, acompanhado de RT, atestando a existência de florestas, detalhando as dimensões locais listadas referidas ao artigo de lei. O laudo enviado não contém essa caracterização, apenas menciona relevo ondulado, sem demonstrar a dimensão e caracterização, e reproduz o conceito de definição que seria PP de acordo com o Código Florestal. O laudo é muito fraco, ele não fala muito pouco no que interessa. Bem, Andréia, você vai manter seu voto totalmente, inclusive quanto ao VTN? Vou. Kleberson. Eu vou divergir, então. Peço vênia aqui para a doutora Andréia. Eu vou divergir aqui integralmente do voto dela. Quanto ao VTN, não tenho dúvida, isso é um arbitramento, né? Teria que ser, inclusive, analisar o que seria esse arbitramento melhor que o arbitramento do CIT, uma vez que realizado de acordo com o que a legislação determina, né, a partir de informações das secretarias de Agricultura. E quanto à área de APP, essa dúvida, então, eu vou optar por não ter, já que não há uma certeza de quanto seria a área de preservação permanente. Como foi dito pelo doutor Matheus, desculpe, como foi dito agora que a senhora falou, a DRJ, né? Uhum. Ele cita lá, a PP é isso está na lei, mas essa vinculação, realmente, delimitação, ela deixa a desejar. Então, eu vou discordar também nesse ponto. Então você nega provimento. O meu voto seria para negar provimento nesse caso aqui, por essas razões. Matheus. Divergência, presidente. Eu entendo que o laudo, ele, apesar de trazer alguns conceitos técnicos trabalhados pela legislação, ele não conseguiu conectar esses conceitos com a prova dos autos do sujeito passivo, com o terreno que ali se encontra. Uhum. Pinheiro. Também nego o provimento, na mesma linha da divergência, acrescentando um argumento de que eu entendo que o ADA é exigível nesse caso. Em relação à APP, né? A divergência. Divergência. André. Divergência. Eu também. Então, acordo mesmo escojado por maioria de votos, negar provimento. Vencida a conselheira Andréia, relatora, que dá provimento parcial para reconhecer a área de preservação de 500 hectares e determinar o cálculo do VTN conforme indicado no lado de avaliação. Designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro Matheus? Pode ser, presidente. Então tá jóia. Conselheiro Matheus. Valeu, obrigada. O próximo é o 30 repetitivo, 31, André. 31. FISA participações. Eu estou no voto, tá? Trata o presente processo da exigência de ITR, exercício 2006 e 2007, frente ao imóvel denominado Fazenda Itaquimirim. Com a área ali se restringe a glosa de parte da área de preservação permanente, glosa total da área de reserva legal,
declaradas pelo contribuinte, tendo em vista a não apresentação do ato declaratório ambiental, bem como a modificação do valor da terra nua calculado com base nas informações contidas no CIFT. A recorrência insurge quanto à necessidade de apresentação do ADA tempestivo, bem como da necessidade de realização, requer a realização de perícia para a confirmação da existência de áreas isentas, além de questionar o VTN arbitrado e a multa de 75%. Conferir o princípio da proporcionalidade, vez que é extremamente elevado. Foi de perícia. Cabe inicialmente pontuar, no que tange às alegações de análise de prova, do pedido de perícia, que o decreto 70.235 estabelece as regras do processo administrativo fiscal, assevera que na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente a sua convicção, conforme eu coloco aqui. A prova produzida em processo administrativo tem como destinatário final a autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência ou não da realização de perícia, para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aqueles que considerar prescindíveis. Desta feita, diante dos documentos trazidos aos autos, cabe à autoridade julgadora a apreciação dos mesmos e, verificando a inexistência de dúvidas quanto aos esclarecimentos dos fatos, poderá afirmar livremente sua convicção diante do conjunto probatório já adunado aos autos e entender pela prescindibilidade da realização de perícia em face do seu convencimento. No presente caso, entendo que os elementos trazidos aos autos são suficientes para a elucidação dos fatos, bem confirmar a convicção desta relatora. Então, o lançamento foi realizado com os termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional, não havendo que se falar em qualquer nulidade no presente caso. Eu falo aqui sobre a questão do ITR, a legislação pertinente. Com relação ao ADA, entendo que não é necessário. Área de preservação permanente e reserva legal. De acordo com a descrição dos fatos de enquadramento legal, foi constatada através de mapas e averbação na matrícula do imóvel uma área de 1.417,5 hectares de reserva legal e uma área de 209,7 hectares de preservação permanente. Aí eu trago os trechos do lançamento. O acórdão da delegacia traz o seguinte esclarecimento acerca das áreas isentas. Constou da descrição dos fatos em enquadramento legal, a citação da fundamentação legal que amparou o lançamento e as seguintes informações em suma, que após regularmente intimada, a contribuinte não logrou comprovar as áreas isentas declaradas, posto que o ato declaratório ambiental apresentado não foi protocolizado no prazo previsto na legislação vigente e, apesar de ter sido apurada através de mapas e averbação na matrícula do imóvel, a existência de 209,72 hectares de área classificada como preservação permanente e 1.417,50 hectares como área de reserva legal, foi efetuada a glosa das áreas não tributáveis originalmente declaradas no exercício de 2006 e 2007. O contribuinte traz aos autos mapas de uso do solo e localização da reserva legal, que delimita a RL e a APP, e área não passível de exploração. Ato declaratório ambiental, onde consta a APP de 298,94, a RL de 1.417,50. Averbação no registro de imóvel de termo de responsabilidade de conservação de floresta relativa a uma área de 1.417,5 hectares, conforme eu cito aqui na matrícula. Desta forma, com base nos documentos apresentados, considero comprovada a APP de 298,94 e a RL de 1.417,50. Valor da terra nua. Segundo a fiscalização, após regulamento intimado, o contribuinte, o sujeito passivo, não comprovou, por meio de laudo de avaliação do imóvel, conforme regras estabelecidas na NBR 14.653, o valor da terra nua. Então, foi feito arbitramento. A tela do sítio encontra-se adunada às folhas 20/21. Aqui eu trago a legislação.
e digo o seguinte: o contribuinte traz aos autos um parecer imobiliário que indica o valor de mercado do imóvel de 330 por hectare, sem, no entanto, trazer maiores detalhes técnicos do método utilizado ou de como se chegou a esse valor. A decisão de piso, a adesão traz suas razões de decidir, a qual me filio, os seguintes esclarecimentos acerca do procedimento utilizado pela fiscalização para a apuração do VTN. A avaliação do exercício de 2006 foi com base na tabela da Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná, que classifica a terra dos imóveis ali localizados conforme a aptidão agrícola, com enquadramento de terra mista mecanizada, 3.500, terra mista, aí cita aqui, para os exercícios em questão. A contribuinte informou como áreas não tributáveis o valor total X, preservação permanente, 500 e tanto, reserva legal, 2.000 e tanto, embora elas não tenham sido consideradas no lançamento, a autoridade fiscal adotou os valores atribuídos às mesmas em 2006, ou seja, a retificação foi de 600 por hectare, área de preservação permanente, terras mistas inapropriáveis, e 800 por hectare, área de reserva legal, terras mistas não mecanizáveis. Em 2007 foi de 750 para a preservação permanente, terras mistas inapropriáveis, e de 950 reserva legal, terras mistas não mecanizáveis, resultando na alteração do valor da terra nua, tributável para 2.028.060, exercício de 2006 e o outro do exercício de 2007. Então, desse modo, eu entendo que não merece reparos a decisão de piso, que eu cito toda e trago como razões também de decidir. Com relação à multa aplicada, foi aplicada a multa correta, de acordo com o que está determinado na lei, por isso eu também não acato esse argumento. A minha conclusão ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe parcial provimento para acatar a PP de 298,94 e a RL de 1.417,50. Perguntas? Não? Da minha parte, não. Então vamos votar. Cleberson. Eu acompanho a relatora com a ressalva Das conclusões na APP. das conclusões para a APP, em razão da ementa ser mais ampla do que o meu entendimento. Acompanhe, presidente. Matheus Pinheiro. Eu vou divergir para dar provimento em menor extensão, apenas em relação à área de reserva legal, em razão de eu entender que seria cabível a exigência de área, conforme a jurisprudência da Câmara Superior. Raide. Acompanho a relatora. Rodrigo. Com divergência. André. Com divergência. Eu com a relatora. Após o ensejato, maioria de votos dá provimento parcial recurso voluntário para A. Reconhecer áreas de reserva legal de 1.417,5 hectares e B. Reconhecer áreas de preservação permanente de 298,9 hectares. Vencidos Pinheiro, Rodrigo e André, que dava provimento parcial recurso em menor extensão apenas para reconhecer a área de reserva legal. Votar pelas conclusões quanto à área de preservação permanente de Cleberson e Miriam. Muito bem. 33, Cleberson. Eu gostaria de sugerir um intervalo, se possível. Tá, vamos parar a gravação então.